Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, deputados do Rio querem vender Maracanã. Árabes pagarão 35 milhões de euros por Gerson. BH pede para não jogar mais de 9. Final pode sair de Lima. Técnico e jogadores do Racing cheios de marra no final do jogo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, para que você tenha essas notícias em primeira mão, que não tem aí no Brasil e saem só aqui no exterior, se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, o Flamengo deu um importante passo ontem para a final da Libertadores da América 2025. Ganhou do Racing de 1-0 no Maracanã, gol de Carrascal já no final do jogo. Vou dar minha opinião rapidamente aqui para vocês, meus amigos. Não gostei. Sendo bem sincero, eu sei, é uma semifinal de Libertadores, mas o Flamengo ontem, apesar de ter criado 21 chances de gols, 6 chances claras de gols com defesas do arqueiro do Racing e praticamente não ter o seu gol ameaçado pelo adversário, eu vou dizer para você, o Flamengo ontem não entrou em campo com espírito de Libertadores. O Flamengo ontem foi extremamente racional, né? O Flamengo não partiu para cima, não empolgou a torcida, não foi incendiado pela torcida do Flamengo, né? Não teve confusão com a Argentina. Ontem o Flamengo jogou um bom jogo de Campeonato Brasileiro e não entrou no espírito da Libertadores. Acho que se acelerasse, se o Flamengo ontem não fosse tão racional, se acelerasse, poderia ter decidido o jogo ali. Poderia ter decidido o jogo no Maracanã. Né? Aí a gente já ouve absurdos aí da imprensa argentina. Ah, teve um gol anulado do Racing. Não houve gol anulado nenhum. Gol anulado foi o do Flamengo. Né? Naquele ajuste de linha, tiraram o gol do Samuel Lino. O do Racing, o juiz, quando o cara deu a cotovelada, né, ele apitou e o jogo para quando apita. Então não existe gol anulado do Racing. Desculpa, não vamos criar narrativa agora dos antes também, né, contra o Flamengo. Não teve gol anulado, o Racing quase não chegou, o Rossi quase não se viu Rossi no jogo de ontem. Né, o Flamengo teve total domínio, mas não foi aquele Flamengo de enfiar a faca e rodar. Não jogou como Libertadores. Tem a marca ali do jogador do Racing com a cara toda deformada depois de uma cotovelada que ele recebeu do próprio jogador argentino, né? Era endereçado a um jogador do Flamengo, era um jogador argentino. Então faltou isso ao Flamengo. Faltou jogar a Libertadores. O Flamengo fez um jogo legal de Campeonato Brasileiro e ganhou no final. Seria injusto se o Flamengo saísse com o empate do Maracanã. Mas isso deixou aí os argentinos cheios de marra, é isso mesmo. Treinador Gustavo Costa diz: nós vamos a Lima. Né? O treinador do Racing depois disse, o Gustavo Costa, eles têm um timaço, têm muito mais poder que nós, mas está aberto. Temos que estar mais juntos do que nunca, estamos mais vivos do que nunca. E em casa vamos jogar o nosso sonho para ir a Lima. Poder ir a Lima, não. Nós vamos a Lima. Né? Mal sabe ele que a final deve sair de Lima. Então que ele vá para Lima mesmo lá, visitar o Peru em conflito, em guerra, e o Flamengo joga a final da Libertadores contra outro adversário. Meus amigos, teve jogador também dizendo: eu quero ver quando for o Marco Rojo, né? Vamos ver se eles conseguem lá na Argentina. Ou seja, meus amigos,
parece que os dois times estavam em sintonias diferentes, né? Parece que o Racing veio jogar numa Libertadores, o Racing que é um time de mediano para fraco, essa que é a grande verdade. Ah, é o melhor da Argentina, meus amigos. A Argentina tem o peso, e o peso não vale nada em relação ao real. Então, para você ver na merda que os argentinos estão, né? Então, assim, faltou para mim ontem espírito de Libertadores. Faltou espírito de Libertadores. O Marco Rojo, vamos ver se eles vão nos aguentar lá na Argentina. Para com palhaçada, para com palhaçada. Estão dando espaço para total falta de qualidade, né? O Flamengo deveria ter jogado um jogo da Libertadores. Jogou bem, criou chances de gol, 1-0, mas faltou aquela cotovelada no argentino, faltou o dedo na cara, faltou a torcida balançar o ônibus do Racing. Não estou mandando bater em ninguém, faltou espírito de Libertadores, mas se Deus quiser, né, nesses últimos 2 jogos que faltam, a gente vai conseguir resgatar isso e ganhar a glória eterna. Meus amigos, é verdade, hein? Afinal, pode sair de Lima. Alô, Gustavo? Treinador do Racing, vai para Lima mesmo, vai para a ponte que te partiu. Né? O Flamengo vai para a final da Libertadores, e eu vou dizer, como em 2019, a probabilidade é muito grande da final sair de Lima. Infelizmente, Lima é uma cidade lindíssima, há conflitos lá da população contra o governo local, e já começam a se falar em alternativas. Flamengo e Palmeiras na final em Brasília. Flamengo e Palmeiras na final em Brasília. O que seria muito melhor, né? Diga-se de passagem para a galera que quer acompanhar uma final brasileira. Né? Flamengo e LDU pode ser no palco da final anterior, pode ser no Monumental de Nunes, na Argentina. Né? Nenhum time argentino, Flamengo e LDU, poderia ser aí na Argentina repetindo o palco anterior, né? Enfim, a LDU e o Flamengo jogariam fora de casa. Palmeiras e Racing, ou Racing e LDU, pode ser jogada no Paraguai. Então, Flamengo e Palmeiras pode ser jogada em Brasília. Flamengo e LDU na Argentina, né? E Flamengo e Palmeiras não estando, pode ser jogado no Paraguai, a final da Libertadores da América. Então é só esperar, meus amigos. Eu vou te dizer, com tudo que está acontecendo, acho difícil ser em Lima, no Peru, a final da Libertadores, né? Meus amigos, ontem o Bruno Henrique deu uma declaração bombástica no final do jogo, né? Pedi a Felipe Luiz para não jogar mais de 9. Quero contribuir, quero ajudar, mas não quero mais jogar de centroavante. Vou te falar, tá certo o Bruno Henrique, tá? Eu já vi jornalista bairrista dizendo que Bruno Henrique é ex-jogador em atividade. Ele tem sido muito prejudicado pelo Felipe Luiz por escalá-lo fora de posição. Essa é a grande verdade. Agora, né, a montagem do elenco do Flamengo, assim como não completou a zaga, não completou a centroavância. Né? Confiaram aí que o tal do Juninho ia virar, o Juninho nem no banco fica mais. Né? E a grande verdade é que o Bruno Henrique foi muito prejudicado esse ano aí por estar atuando sempre fora de posição. Eu acho que ele está certo. Ó, quer me escalar? Me escala ali na ponta esquerda como segundo atacante. Né? Aliás, eu fiquei com pena ontem. O Bruno Henrique deveria ter feito aquele gol, perdeu. O pessoal já está pegando no pé dele, né? Perdeu aquele gol, bateu na saída do goleiro. O goleiro defendeu para o gol do Carrascal depois, para o chute do Carrascal depois, né? Que nesse gol chorado. Mas o Bruno Henrique tem que jogar na posição dele, e acho que ele foi muito prejudicado esse ano pelo Felipe Luiz, tentando improvisar ele numa posição que não é a dele. Né? Então, eu acho que ele está certo. Eu acho que há de se ter aí cuidado aí com
com um ídolo rubro-negro que é o Bruno Henrique, né? E acho que quando ele voltar a atuar na posição dele, naturalmente o futebol dele vai crescer. Meus amigos, mercado da bola, viu? Erken Conor de novo, Erken Conor de novo. O Al Nassr está certo, está pronto para encontrar o Zenit, propondo 35 milhões de euros por Gerson. O Palmeiras dá um passo atrás e sauditas oferecem um enorme acordo financeiro. Ou seja, meus amigos, Gerson pode sair do Zenit e ir para o Al Nassr. E aí, meu amigo, gostaria de ver o Gerson no Al Nassr? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, principal notícia do vídeo, e a galera tem que ficar atenta, hein? Deputados do Rio querem vender o Maracanã, complexo esportivo e aldeia poderiam render 2 bi, estima parlamentar. Medida foi aprovada em reunião realizada na quarta-feira na Alerj, que aumentou de 48 para 62 o número de propriedades que poderiam ser vendidas. O projeto precisa ser aprovado em plenário e modificado. Ou seja, meus amigos, o Maracanã, segundo o colunista Anselmo Góes, pode ser vendido, né? E aí, né, abriria-se aí uma possibilidade, obviamente, do Flamengo comprar o Maracanã. Meus amigos, né? Esse negócio de estádio no gasômetro dá para o Fluminense de graça. Dá para o Fluminense. Se querem vender o Maracanã, o único comprador tem que ser o Flamengo. O Flamengo é o dono do Maracanã e se querem vender, eu vou ser sincero, né? Eu alugaria o Maracanã por 200 anos, por 400 anos. Acho que o Flamengo se descapitalizar de 2 bilhões, que parece que vai ser o preço mais ou menos lá do estádio do gasômetro, né? Eu não teria dúvida em comprar o Maracanã, porque, meus amigos, o Maracanã é um nome mundialmente conhecido. Conhecem mais o Maracanã do que qualquer time brasileiro. O Maracanã é um patrimônio mundial. Mundial, né? No Brasil, conhecem Pelé e Maracanã. Quando se fala de futebol brasileiro, são os dois nomes que são mais conhecidos no mundo. Então, o Flamengo tem que ter o Maracanã, caso ele seja realmente vendido. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários, você gostaria que o Flamengo comprasse o Maracanã? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante. E é muito importante que você se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.